A noite tem um nome: Drácula. Mas por trás desse nome há uma verdade muito mais sombria do que qualquer ficção. O arquétipo do vampiro, o nobre das sombras com sua sede insaciável, assombrando um castelo na Transilvânia. Ele é mais que um personagem. É um ícone do medo. Mas, e se o verdadeiro Drácula não fosse uma criatura da noite? E se ele fosse um príncipe de carne e osso, cuja crueldade na vida real transformava a ficção em um mero eco de sua fúria? Esta é a história de Vlad III, o príncipe da Valáquia. Um homem cuja reputação sombria lhe rendeu um título que ainda ecoa com pavor: Vlad, o Empalador. E este não foi o nome dado ao acaso. Esta é a crônica de um líder forjado na guerra, um herói para seu povo e um terror para seus inimigos. O homem cuja história sangrenta inspiraria a lenda imortal de Drácula. Prepare-se para conhecer a verdade por trás do mito, um conto de poder, vingança e o terrível preço da ordem. Esta não é a primeira vez que falamos dele aqui. No vídeo sobre Drácula, mergulhamos no mito, a criatura sedenta, envolta em sombras que o mundo aprendeu a temer. Mas hoje a escuridão tem outro nome: Vlad III. Porque antes do vampiro imortal existiu um homem real, um príncipe forjado na dor, moldado pela guerra e consumido pela vingança. Um líder que empalava para governar, um estrategista que transformou o terror em política de Estado. Este vídeo não é sobre um monstro do folclore, é sobre o homem que fez o medo sangrar. Prepare-se para conhecer a verdade por trás do mito, a história de Vlad, o Empalador. Para compreender o homem, é preciso entender o mundo caótico que o forjou. Vlad III nasceu por volta de 1431, em uma era de conflito perpétuo. Muitos apontam seu local de nascimento como Sighishuara, na Transilvânia, embora isso permaneça em debate. A Europa do século XV era um tabuleiro de xadrez sangrento, e sua terra, a Valáquia, hoje parte da Romênia, era uma peça espremida entre duas forças colossais: o reino cristão da Hungria e o expansivo Império Otomano. O nome Drácula não nasceu do medo, mas da honra. O pai de Vlad II pertencia a uma ordem de elite, a Ordem do Dragão, criada para defender a cristandade contra o avanço otomano. Por sua filiação, Vlad II recebeu o título de Drácul, que significava o dragão. Seu filho, Vlad III, tornou-se assim Drácula, que na língua da época queria dizer simplesmente filho do dragão. Era um nome de prestígio, o legado de uma linhagem dedicada a uma guerra santa. Contudo, a língua romena guardava uma dualidade sombria. Com o tempo, a palavra Drác adquiriu um segundo significado: diabo. E assim, o nome que era um símbolo de honra, filho do dragão, lentamente se corrompeu em uma profecia terrível: filho do diabo. Essa ambiguidade linguística parece prever a fama que Vlad construiria, não com honra, mas com fogo e sangue. Ele era o filho de um dragão, nascido para lutar, mas o caminho que ele trilharia o transformaria em algo muito mais temido. O ódio de Vlad pelos otomanos não era apenas político, era profundamente pessoal, forjado em uma infância perdida. Em 1442, como garantia de lealdade, o sultão Murad II exigiu que o pai de Vlad entregasse seus 2 filhos mais novos como reféns, um jovem Vlad e seu irmão, Radu.
E imagine a cena: 2 príncipes, arrancados de seu lar e levados para o coração do império inimigo. Por anos, viveram na corte otomana, uma gaiola dourada onde aprenderam sobre guerra, filosofia e as táticas de seus captores. Mas cada lição era uma lembrança de sua condição. Eram prisioneiros e a ameaça da execução servia como uma coleira invisível para manter seu pai na linha. Qualquer passo em falso de Vlad II custaria a vida de seus filhos. Enquanto seu irmão Radu se adaptou, tornando-se amigo do herdeiro do sultão, o futuro Mehmet II, Vlad se endureceu. Relatos o descrevem como desafiador, sua resistência silenciosa sendo recebida com punições que apenas aprofundavam seu ressentimento. Para ele, a conformidade de seu irmão era uma traição à sua fé, sua família e seu povo. A principal lição que aprendeu com os otomanos foi como odiá-los com uma intensidade que o consumiria por toda a vida. O golpe final veio em 1447. Seu pai, Vlad Draco, e seu irmão mais velho, Mircea, foram traídos por nobres da Valáquia, os boiardos, e assassinados com brutalidade. Mircea, dizem, foi enterrado vivo. A notícia encontrou Vlad ainda cativo, agora órfão. Sozinho no coração do império inimigo, com a família destruída pela traição, a semente da vingança fincou raízes profundas. Ele não era mais um refém. Era um herdeiro despojado, com um trono a reclamar e uma dívida de sangue a ser paga. Livre do cativeiro, Vlad iniciou sua obstinada jornada para reconquistar seu lugar no mundo. Após uma breve e fracassada tomada do trono em 1448, ele passou 8 anos navegando pelas perigosas cortes da Moldávia e da Hungria, forjando alianças e aprendendo o jogo do poder, enquanto aguardava sua oportunidade. Em 1456, com o apoio húngaro, ele marchou sobre a Valáquia e, aos 25 anos, finalmente assegurou seu trono. Seu primeiro ato como príncipe não foi de governo, mas de retribuição. Ele jamais esqueceu os boiardos que traíram sua família. A oportunidade para o acerto de contas chegou no domingo de Páscoa de 1459. Vlad convidou centenas de nobres e suas famílias para um banquete em sua corte, em Targoviste. Eles compareceram, esperando celebrar com o novo governante, sem saber que caminhavam para o próprio julgamento. No meio da celebração, os soldados de Vlad cercaram o salão. Com uma calma aterradora, o príncipe os acusou pela instabilidade do reino e pela morte de seu pai e irmão. O que se seguiu tornou-se sua assinatura. Os boiardos mais velhos foram levados para fora e empalados. O empalamento era uma forma de execução lenta e agonizante, projetada não apenas para matar, mas para aterrorizar. Era um espetáculo de poder, uma declaração de que a traição seria respondida com uma crueldade metódica. Mas aqui nos perguntamos, onde a justiça de um rei se transforma na vingança de um homem? Para os mais jovens, Vlad tinha outro destino. Forçou-os a uma marcha de 80 quilômetros até as ruínas de um velho forte. Ali, foram escravizados, obrigados a reconstruir o que se tornaria sua fortaleza pessoal, o Castelo Poenari, mais tarde chamado de o verdadeiro Castelo do Drácula. Muitos morreram de exaustão, seus corpos se tornando a argamassa de seu novo poder. Com um único e calculado ato de terror, Vlad aniquilou a oposição, consolidou seu domínio e enviou uma mensagem inequívoca: a deslealdade seria erradicada sem piedade. O banquete de Páscoa não foi apenas vingança, foi a pedra fundamental de um reinado de terror absoluto. Com o poder consolidado, Vlad impôs uma ordem brutal. Seu objetivo era centralizar o Estado, eliminar a corrupção e fortalecer a Valáquia contra seus inimigos.
Seus métodos, no entanto, eram a materialização do medo. O terror não era apenas uma ferramenta de governo, era a sua filosofia. As lendas sobre sua severidade se espalharam. Ele combatia tanto inimigos externos quanto a desordem interna. O menor dos crimes, do roubo à mentira, podia resultar na punição máxima. Disse que para testar a honestidade de seu povo, Vlad deixou uma taça de ouro em uma fonte pública na capital. Durante todo o seu reinado, ninguém ousou tocá-la, tamanho era o temor que seu nome inspirava. Sua fúria mais lendária, no entanto, foi reservada aos otomanos. Em 1462, o sultão Mehmed II, o mesmo homem que conquistou Constantinopla, cansou-se da insubordinação de Vlad e enviou emissários para exigir tributos. A resposta de Vlad foi um ato de desafio sangrento. Ele pregou os turbantes nas cabeças dos enviados e os mandou de volta. A guerra estava declarada. Mehmed II liderou um exército colossal para esmagar a Valáquia. Diante de uma força esmagadoramente superior, Vlad recorreu à guerrilha e ao terror psicológico em uma escala sem precedentes. Ele envenenou poços, queimou as próprias vilas e liderou ataques noturnos, incluindo uma audaciosa tentativa de assassinar o sultão em sua tenda. Mas foi perto da capital, Targoviste, que Vlad orquestrou sua obra-prima do horror. Ao se aproximar, o exército otomano não encontrou resistência, mas algo muito pior. Eles marcharam para um vale transformado em um monumento ao medo, uma floresta dos empalados. Por quilômetros, o campo estava coberto com as estacas de cerca de 20.000 prisioneiros turcos. O número pode ser um exagero, mas o impacto visual e psicológico foi real. O historiador grego Laonikos Chalkokondylis escreveu que foi um espetáculo e tanto para os turcos e para o próprio sultão. O choque foi tão profundo que o próprio Mehmed II, um conquistador endurecido, teria recuado, admitindo que não se pode tomar a terra de um homem capaz de tal feito. A floresta dos empalados foi o ápice de sua estratégia. Ele transformou a execução em uma arma de guerra psicológica, uma paisagem de terror projetada para quebrar o espírito de um exército inteiro. Isso é a genialidade de um estrategista ou a obra de uma mente que se perdeu na própria escuridão? Naquele momento, Vlad, o Empalador, gravou seu nome na história como um dos tiranos mais temíveis de todos os tempos. A história de Vlad nos força a encarar uma verdade desconfortável. Às vezes, a história não nos oferece heróis, apenas diferentes graus de monstros. Se a sua curiosidade vai além do preto e branco e você busca entender as figuras mais complexas do nosso passado, inscreva-se e ative as notificações. A verdadeira discussão começa agora, nos comentários. A crueldade de Vlad foi um mal necessário? O preço terrível para salvar seu povo? Ou sua vingança pessoal o transformou em um tirano, indistinguível dos monstros que ele combatia? Deixe sua sentença. Como então um príncipe guerreiro da Valáquia se tornou o vampiro mais icônico da cultura pop? A metamorfose de Vlad, o Empalador, em Conde Drácula é uma história de propaganda, folclore e da genialidade de um escritor irlandês. A reputação de Vlad se espalhou ainda durante sua vida. Com a invenção da prensa móvel, panfletos alemães e russos, frequentemente financiados por seus rivais, tornaram-se os best-sellers de horror da época. Eles descreviam seus massacres com detalhes macabros, como seu suposto hábito de jantar em meio aos empalados. Eram histórias para chocar, mas que efetivamente começaram a construir a lenda. O homem Vlad estava morrendo e o monstro Drácula começava a nascer. Séculos depois, o príncipe da Valáquia havia se tornado uma figura secundária na história, até que em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker publicou um livro que mudaria tudo. Bram Stoker nunca visitou a Romênia. Seu conhecimento vinha de livros,
e em um deles encontrou uma nota de rodapé sobre um voivoda do século XV chamado Drácula, que lutou contra os turcos. O nome o cativou. Uma pesquisa superficial revelou que, no dialeto local, Drácula podia ser traduzido como diabo. Era a faísca de que ele precisava. Ao contrário do que se acredita, Stoker não baseou seu personagem inteiramente em Vlad. O Conde Drácula é uma colcha de retalhos. Sua elegância e poderes sobrenaturais vieram do folclore de vampiros da Europa Oriental. Mas o nome Drácula, a ambientação em uma terra distante e uma aura de crueldade histórica foram emprestados diretamente da reputação de Vlad III. Stoker pegou o nome assustador, o cenário romeno e a fama sangrenta do príncipe, fundiu-os com mitos de vampiros e criou o seu imortal Senhor da Noite. Seu romance construiu a ponte que ligaria para sempre Vlad o Empamador à imagem do vampiro. No final, Vlad morreu como viveu, em batalha. Em 1476, durante seu terceiro e último reinado, foi morto em combate contra os otomanos. Sua cabeça foi decapitada, preservada em mel e enviada a Constantinopla, como prova de que o empalador estava finalmente morto. Mas o fim do homem foi apenas o começo da lenda. O legado de Vlad é profundamente dividido. Para o mundo, graças a Bram Stoker, seu nome é sinônimo de vampiro. Sua história real, um complexo drama de política e guerra, foi ofuscada pela ficção que se apropriou de seu nome. Mas, na Romênia, a perspectiva é outra. Lá, Vlad Tepes é frequentemente lembrado como um herói nacional, um governante severo, mas justo, um defensor implacável da soberania contra a corrupção interna e a ameaça otomana. Estátuas o homenageiam como um símbolo de resistência, um líder que impôs ordem ao caos, ainda que o preço dessa ordem tenha sido um mar de sangue. Herói ou vilão? Salvador ou sádico? A verdade, talvez, resida no espaço desconfortável entre os dois. Vlad foi um produto do seu tempo brutal, um príncipe que usou o terror como instrumento de sobrevivência e de Estado. Sua crueldade foi real e assustadora, mas, para ele, talvez tenha sido uma arma necessária em uma era que não conhecia a misericórdia. A questão que sua história nos deixa ecoa até hoje. Qual o limite de um líder em nome da segurança nacional? E em que ponto o protetor se torna um monstro idêntico àqueles que combate? A história de Vlad o Empalador não oferece respostas fáceis, apenas o retrato inquietante de um homem que, em sua guerra contra os monstros, tornou-se imortal na memória do mundo.